É muito bom ter alguém que cuide de nós. É muito bom ter o cuidado, a proteção, o amor, o carinho. É algo que todo ser humano deseja. E é natural, porque fomos criados por Deus e para Deus, a fim de sermos cuidados por Ele. A dependência é algo implantado em nós. E nós gostamos. Apesar do homem querer uma certa autonomia, os momentos difíceis da vida vão mostrar para ele, lembrando que é bom ser como uma criança nos braços do Pai. E esse cuidado o Senhor tem conosco. É tão bom saber, ter no coração essa convicção de que Deus conhece o seu povo e cuida. Na Escritura, Deus chama o povo de Israel de seu filho. Uma nação cuidada, protegida, porque era também a igreja de Jesus. E isso continua, porque a Escritura no Novo Testamento nos chama de o Israel de Deus. A igreja cuidada como uma noiva pelo filho e como uma filha pelo pai. Esse cuidado gracioso de Deus, que podemos ver de várias formas. E você deveria estar atento a isso. O cuidado de Deus não se expressa apenas no pão de cada dia, ainda que seja algo tão fácil de se ver. Mesmo em momentos mais difíceis da sua vida, eu tenho certeza que você esteve debaixo dos cuidados do Senhor. Você já deve ter observado que mesmo nos dias em que você achou que ia faltar, o pão estava lá. E nos momentos em que a enfermidade tomou conta, você, na esperança da graça divina, teve aquele cuidado que precisou. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Mas quando Ele diz que todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus, Ele não está se referindo apenas aos cuidados básicos da vida, ou mesmo realizações de nossos sonhos. Ele está se referindo a tudo. Porque como um pai, Ele também corrige, disciplina. Como pai, Ele nos dirige à vida e nos ensina, como em Provérbios, que Ele nos chama de filhos. Filho meu, escuta o que tenho a dizer. Tudo isso é cuidado do Senhor. De forma que em Hebreus, Deus corrige os que ama e açoita, ou castiga, disciplina aqueles que chama de filho. Deus cuida de seu povo. Ele está atento. Significa que Ele conhece você por fora e por dentro. E Ele sabe exatamente o que você precisa agora, ontem, amanhã. Ele sabe exatamente o que você precisa, não porque Ele vê a sua despensa cheia ou vazia, mas Ele sabe exatamente o que você precisa, porque Ele conhece o mais íntimo do seu coração. Ele conhece a sua necessidade mais profunda, aquela que você normalmente ignora. Porque você não ignora o que você quer, mas muitas vezes você ignora o que você precisa. É por isso que às vezes podemos não entender porque Deus nos deu e nos dá tantas vezes não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Porque Deus cuida de seu povo. Nós vamos dar início hoje ao profeta Jeremias, junto com a leitura do culto. E a leitura já foi feita, mas nós vamos relembrar alguns versículos. E a partir deles, nós vamos fazer a exposição desse texto. Diz assim Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes, que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado,
e também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até ao 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Versículo 11. Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Vamos orar. Senhor Deus amado, louvado seja o teu nome, bendito seja o Senhor, que graciosamente nos deu o seu Filho, e que por meio dele nos cercou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. E a esperança da vida eterna, então, nos mantém firmes, perseverando até o último dia. Bendito seja o teu nome, portanto, por tudo isso. Pedimos que o Senhor fale conosco pela tua palavra, pelo teu Espírito, que aplica ao nosso coração, nos dando entendimento para compreender as maravilhas da tua lei. E assim possamos ser fortalecidos, exortados, confortados, edificados. Que o Senhor nos abençoe com tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós lemos a introdução do livro de Jeremias propositadamente, porque nós precisamos começar com esse contexto realmente. Há algo maravilhoso que acontece nesse momento inicial. É o momento em que Jeremias é chamado para ser profeta. E ele diz quando isso aconteceu. Ele diz no 13º ano do reinado de Josias. Portanto, nós queremos, para que você veja a obra que Deus estava fazendo no meio do seu povo, porque ele estava observando, atento. Deus é vigilante. Exatamente o trocadilho com o termo amendoeira, que é a primeira árvore a começar a mostrar suas flores na primavera. E um trocadilho com o próprio termo, que é semelhante à ideia do vigilante. O Deus que vigia, que vela, o Deus que está atento. Como nos diz o Salmo 121, Salmo 121, ele nos diz assim: o Senhor, versículo 4, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor não dorme, o Senhor está sempre de vigia. Portanto, o Senhor pode cuidar completamente do seu povo. Deus não será jamais pego de surpresa. E Deus então está realizando uma obra no meio do seu povo, porque o povo estava precisando de uma obra monumental. E Deus mostra as suas misericórdias realizando obra que vamos ver em 2 Crônicas, capítulo 34. O povo de Israel, como nós vimos em Jeremias, na leitura do capítulo 2, abandonou o Senhor trocando por deuses. Deus então vai realizar uma obra de restauração no período do rei Josias, que é uma obra que ficou conhecida como singular, a tal ponto de Josias ser conhecido como o reformador de Israel. Todavia, não deveríamos atribuir só a Josias essa obra. A obra que era de Deus era uma obra que envolvia os 3 ofícios de Israel: o rei, o profeta e o sacerdote. Observe que para realizar esta obra, Deus chamou um homem que seria um grande instrumento para proferir a palavra, Jeremias, ao povo de Israel. No capítulo 1,
Versículo 17, Deus disse para Jeremias: Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na tua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. O ministério do profeta Jeremias seria um ministério muito difícil, porque ele encontraria um povo indisposto, um povo que não ia querer ouvir a palavra, mas ele deveria perseverar, continuar firme. O ministério ou o ofício profético deveria ser fiel para que a obra de Deus fosse realizada. Mas não só Jeremias, como nós falamos, segundo Crônicas 34, pegando alguns versículos, vamos acompanhar aqui o texto. Diz assim, versículo 1, tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Pulando, versículo 8, no 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Maazéias, governador da cidade, e a Joás, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Observem, portanto, que enquanto Jeremias foi levantado pelo Senhor para com firmeza e fidelidade anunciar a palavra ao povo, contra o povo, porque eles estavam praticando a idolatria, porque abandonaram o Senhor, Deus levantou um outro ofício, o rei. Um rei que em seu coração almejou buscar o Senhor. No 8º ano começou a conhecer melhor a Deus. No 12º ano começou a limpar Judá, tirando, destruindo os altos onde os ídolos eram adorados, purificando assim o povo de Judá, povo de Jerusalém. E deu continuidade. No 18º ano, começou a reconstruir a casa do Senhor, reparar. Começou a levar o culto ao Senhor ao seu máximo. Ele investiu na obra do Senhor. Quando Deus quer fazer a obra, observe que Deus levanta tudo que é necessário. Um profeta que seria fiel e um rei que começou a buscar a Deus. Mas não só os dois. É interessante que o terceiro ofício entra também dentro desse projeto de revitalização da nação de Judá, do povo de Deus, da igreja do Antigo Testamento. Versículo 9. Foram a Ilquias, sumo sacerdote. Observe que entrou o terceiro ofício. Já encontramos um profeta, Jeremias, um rei, Josias, agora um sumo sacerdote, Ilquias. E entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado, dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o restante de Israel, como também de Judá e Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. E ele continua dizendo como eles administraram corretamente para a reforma da casa do Senhor. Pula para os versículos número 14. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã,
Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório, dizendo: tudo quanto te se encomendou a teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. Relatou, pois, o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Era a palavra de Deus. De alguma forma, Ilquias, quando estava administrando as coisas dentro do templo, encontrou a palavra de Deus. O livro estava lá. Ele conhecia, é claro. Ele, talvez propositadamente, vendo que o rei estava inclinado a servir a Deus de todo o seu coração, mandou que Safã levasse ao rei, porque sendo ele um escrivão, com certeza estaria diante do rei e leria para o rei. O sumo sacerdote Ilquias foi instrumento de Deus para que a reforma do povo de Israel acontecesse. Observem, um rei, um profeta e um sumo sacerdote. Todos, cada qual cumprindo o seu papel, agiram juntos para a revitalização do povo de Deus que havia se perdido. Tudo isso para que o povo do Senhor encontrasse dias melhores, glorificando a Deus como Deus havia ordenado. Um Deus que faz uma obra perfeita. E aí você lembra de Paulo dizendo: todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. Ou seja, Deus administra a obra de tal forma que tudo acontece para que ela se cumpra e Deus seja glorificado nesse plano tão magnífico que é o plano de salvação. É por isso que na tua vida tantas coisas poderão acontecer para levar você ao arrependimento, levar você à confissão, levar você à edificação, levar você a um quebrantamento. Muitas vezes Deus tira o pão para você se humilhar diante dele. Tantas vezes Deus te prostra na cama para fazer você reconhecer que depende dele. Tantas vezes Deus conduzirá você por caminhos que você não vai gostar, porque é no vale da sombra da morte que Davi, no Salmo 23, versículo 4, clama ao Senhor: tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. Significa que é o Deus que opera em tudo. E nós vemos Deus querendo trazer um avivamento, uma revitalização no meio de um povo que estava perdido. Tão perdido que no capítulo 2 de Jeremias, que já foi lido, versículo de número 9 em diante diz: portanto ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Passai à terra do mar de Chipre, e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante ao que está acontecendo com vocês. Olha para as outras nações, vai lá, vai ver, conhece a história dos povos pagãos e veja se acontece o que está acontecendo com Israel. O quê? Ele vai dizer: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm a água. Eles abandonaram a Deus, e ainda foram atrás de outros deuses. Que povo faz isso? Ele diz: nem os pagãos trocam seus deuses. Israel trocou o Criador pelo que não é Deus. Deus estava realizando uma obra de avivamento. E tudo estava concorrendo para isso.
É interessante ver um paralelo com Jesus nesta obra de salvação. Um profeta, um sacerdote, um rei, trabalhando todos para fazer com que Israel encontrasse a salvação do Senhor. Quem é este que é profeta, sacerdote e rei? O livro de Hebreus nos fala de Cristo em seus 3 ofícios. No capítulo 1, versículo 1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, profeta. Ele usou muitos homens no passado, como Jeremias, instrumento de Deus para proclamar a verdade salvadora a um povo pecador, erguendo este povo à salvação. E ele diz agora, ele falou pelo próprio Filho, o ofício de profeta de Cristo Jesus. Versículo 5, capítulo 5, também versículo 5, o autor aos Hebreus diz mais: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele fez Cristo Jesus sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é o nosso sumo sacerdote, que entregou o mais perfeito sacrifício, ele mesmo, na presença do Pai. 2 ofícios em um único homem, juntos trabalhando para a redenção perfeita de um povo que carece do Criador. Mas ele ainda lá à frente, capítulo 7, versículo 1, nos diz o autor aos Hebreus: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Não foi à toa que foi colocado uma placa em cima da cruz, dizendo: este é o Rei dos Judeus. Cristo é profeta, sacerdote e rei. Os 3 ofícios de Israel, que não mais existem e nem deverão, eles apontavam para um único homem, o homem Deus, o Filho de Deus, Cristo Jesus. E observe que os 3 estavam cooperando para a redenção de Israel nos dias da grande reforma do rei Josias. E os 3 cooperando para levar o povo ao arrependimento e, portanto, a uma nova vida por meio de um relacionamento verdadeiro com o seu Criador. Apontam para um único homem, Deus, que realizou esta obra na cruz do Calvário e nos enviou o seu Espírito para continuar aplicando à nossa vida. Você quer revitalizar a igreja brasileira? Você quer ver o cristianismo viver dias melhores? Você quer a restauração de um povo que um dia se chamou de povo de Deus, mas vive dias caóticos, em que a instituição se tornou muito mais uma organização política do que uma igreja? Você quer isso? Cristo Jesus. Cristo Jesus é o profeta, o sacerdote, o rei. Cristo Jesus é aquele que pode restaurar. Então pregue Cristo. Nenhuma outra pregação tem o poder para transformar um povo, a não ser a pregação de Cristo Jesus, porque Ele é o profeta, o sacerdote, o rei, que tem o poder em suas mãos, porque Ele realizou na cruz esta obra, para transformar até mesmo uma nação.
O papel de Jeremias era não temer homens, antes pregar com fidelidade. Não se preocupar com as ameaças, antes pregar com fidelidade. O nosso papel como igreja é continuar esta obra, pregando com fidelidade aquele que é profeta, sacerdote e rei. Você quer ver pessoas sendo salvas ao seu redor? Anuncie o profeta, sacerdote e rei, que é o restaurador de Israel, que é o restaurador do cosmo, que é o redentor da criação. É Ele. É Ele. Portanto, observe que o livro de Jeremias, que não vai ser apenas vivenciado nos dias de Josias, vai passar adiante, mas ele começa com Deus realizando uma grande obra de restauração, mostrando assim um Deus que zela, um Deus que vela pela sua palavra, um Deus que cuida de seu povo. E aí eu pergunto em relação à sua vida: você tem observado o que o profeta, rei e sacerdote está fazendo? Você tem dado ouvidos ao profeta, rei e sacerdote, que é o restaurador de Israel? Você tem se inclinado perante aquele que não negocia a Escritura de jeito nenhum, aquele que cumpre cabalmente o seu ministério? Você precisa de uma obra na tua vida, você precisa de transformação, você precisa mudar seus pensamentos, suas palavras, suas atitudes, seus sentimentos. Você precisa que algo seja feito na tua vida. Vai ao profeta, sacerdote e rei. Aquele que pode mudar um povo inteiro também pode mudar a tua vida. Aquele que pode transformar uma nação inteira pode mudar a tua vida. Aquele que tem o poder para salvar milhões tem o poder para salvar a tua vida. Então vai a Ele. Porque se você até agora esteve procurando homens com suas promessas milagrosas, você está procurando a salvação onde não há salvação. E assim como eles trocaram o Criador por deuses que nada são, você está trocando o Redentor por homens pecadores que nada podem fazer por você. Nada. A nossa geração é profundamente idólatra de pessoas. É a geração popstar gospel. Fã e idólatra de cantores, pastores, pregadores, entre outras coisas por aí. E trocam o Redentor, o profeta, sacerdote e rei, por aqueles que nada podem fazer por você. Nada. Você precisa de ajuda. Você precisa de uma obra. E é Ele quem pode fazer. É Ele. Mas vamos então ao texto do profeta Jeremias, tendo compreendido o contexto inicial desta obra. Observe que ninguém em Israel poderia dizer assim: Deus não liga para a gente. Deus não está nem aí. Observou? Olha, o povo está perdido e Deus não fez nada. Talvez você já tenha ouvido isso. Já ouvi pessoas dizendo assim: está vendo que Deus não se importa? Olha o mundo como está. Olha a maldade, sim. Olha os corruptos, os mentirosos, os injustos, desonestos, os tiranos, os que dominam. E Deus não faz nada. Você já pensou isso em algum momento? Oh Deus, por que o Senhor não faz nada? Ou mesmo já ouviu pessoas se queixando de Deus, se Ele é bom, então por que Ele não age? Israel não podia dizer isso, e nem podem dizer hoje os homens. Porque a história humana testemunha quantas vezes Deus agiu para falar ao coração do homem e mostrar o caminho da salvação. Em nossos dias, é a igreja que tem sido fiel na pregação, aqueles que têm aberto a boca para proclamar a salvação e não têm se importado com o que pensam os homens. É Deus operando, agindo, para que o seu filho, profeta, sacerdote e rei, realize a obra. Israel não podia dizer de jeito nenhum: Deus não se importa.
Porque um profeta foi levantado para restaurar o povo. Um rei foi levantado para resgatar um povo. Um sumo sacerdote foi levantado para conduzir o povo na palavra do Senhor. Deus estava fazendo algo. Então, versículo 4, no chamado do profeta Jeremias, diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. O profeta Jeremias foi chamado em um determinado momento da sua vida. O texto não diz quantos anos ele tinha. Sabemos que foi no 13º ano do reinado de Josias. Todavia, ele diz que, mesmo que num certo momento Deus tenha realmente falado com ele, a vida dele estava destinada a isso muito antes. Isso nos lembra o Salmo 139. É um salmo de Davi, onde Davi mostra como ele está encantado em saber o quanto Deus não só conhece, mas como ele tem um plano para a vida de Davi. Ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu sabes de tudo, Senhor. Não há nada encoberto diante de ti. O nosso Deus, ele nos criou. No Salmo 139, ele nos formou no ventre da mãe. Ele, como quem faz Adão, que toma o barro e modela o homem à imagem que queria, para que então este homem vivesse para a glória de Deus. Ele formou cada um de nós. E este Deus fala para Jeremias: Jeremias, eu tinha um plano para você. Talvez seja assustador para algumas pessoas pensar: mas como assim? Alguém tem um plano para a minha vida? Eu vivo como eu quiser. Eu faço o que eu quiser da vida. O homem, nesse desejo, nesse afã de viver uma plena liberdade, suposta plena liberdade, ele quer fazer as suas escolhas. E ele faz. Ele com certeza faz. Deus nunca tirou do homem a sua vontade. Cada qual escolhe o que quer. Mas Deus tinha um plano para Jeremias e tem para nós também. O Deus que nos criou e tem um projeto. E que tem também uma vontade. E com sua graça, seu poder, sua soberania, vai direcionando-nos para que a vontade dele seja feita a despeito da nossa. Eu não sei quantos planos Jeremias fez. Fique imaginando. Talvez Jeremias tenha planejado casar, planejado ter tantos filhos, planejado construir uma casa, planejado trabalhar em alguma profissão da época. Eu não sei quantos planos Jeremias fez. Mas naquele momento, Deus redirecionou a vida de Jeremias completamente. Como foi também a de Davi. Davi pastoreava o rebanho do seu pai. Com certeza nem passou em sua cabeça ser rei de Israel.
até o dia em que Deus disse assim: chegou o momento dele reinar. Meu plano de vida era ser cientista. Hoje está meu irmão na China como um físico, realizando grandes projetos na área da astronomia. Meu sonho, trabalhar com mecatrônica, robótica, coisas semelhantes. Fiz eletrônica, plano de ser um cientista. Até hoje me encanto com a tecnologia. Um dia Deus disse: você vai ser pastor. Deus tem um plano para a vida do seu povo. Deus tem um plano para o homem. E isso não é assustador, porque quando conhecemos a Deus, conhecemos o seu caráter, seus atributos. E Ele é bom. Nenhum dos planos de Deus são planos maus. Portanto, quando você ouve que Deus é um Deus que planeja e que tem poder para colocar em prática, não se assuste. Qual é o plano que Deus tem para a minha vida? Será que vai ser alguma coisa ruim? Mas que absurdo! Poderia Deus fazer uma coisa ruim? Uma coisa má? Quando Deus criou todas as coisas lá no início, diz o texto que tudo era muito bom. Não era só bom, era muito bom. Todos os planos de Deus são bons. Mesmo que não pareça para você. Porque ser bom e ser agradável à vista são coisas distintas. Os planos de Deus são bons. Portanto, eles são puros, são santos. É uma virtude. O ser agradável à vista é algo momentâneo, circunstancial. Você pode olhar para um doce qualquer e dizer: que doce agradável à vista. Vou comer. O aroma agrada, a aparência, você já conhece o sabor. Isso não significa que é o melhor para você. Não significa que aquele doce é bom. Ele é agradável. Não significa que ele é bom. Mas você pode, uma fruta, por exemplo, ter uma fruta em sua outra mão, e aquela fruta é boa. Ela é boa pelas vitaminas que ela possui, também temos o sabor. Ela possui características que realmente são boas, trazem bem-estar. Enquanto aquele doce trará malefícios não só aos dentes, mas ao próprio organismo, fazendo com que exceda em açúcar. Mas o açúcar daquela fruta é suficiente. É a quantidade certa. Ela é boa. Todos os planos de Deus são bons. A grande questão é se você está discernindo o que é bom e o que é agradável. O que é agradável à vista não necessariamente é bom. Mas o que é bom mesmo. Mesmo quando não é agradável à sua vista. Portanto, é fundamental, ao vermos Deus manifestando, revelando para nós que é um Deus que tem planos, é fundamental nós confiarmos nele, por conhecermos a ele. Deus não revelou para você os planos que Ele tem para a sua vida. Ele não vai revelar para cada um de nós. Ele revelou para nós, usando alguns personagens da Bíblia, que Ele tem planos. Isso deve ser suficiente para você dizer assim: o nosso Deus é um Deus que planeja. Então eu preciso confiar. Mas Ele não disse para nós qual é o plano específico dEle para a nossa vida. Mas quando Ele mostrou para nós seu caráter, seu ser, seus atributos, isso deve ter levado o seu coração a descansar. Mesmo que os planos de meu Deus possam não ser agradáveis à vista. Às vezes Ele me leva pelo vale da sombra da morte. Às vezes Ele me faz enfrentar inimigos. Às vezes eu preciso encarar muitas lutas, mas este plano é bom. Todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. O plano de Deus é bom. É bom porque o plano de Deus, Ele vai operar na sua vida e por meio da sua vida a bondade de Deus. Ele vai manifestar na tua vida a santidade do Senhor, o amor de Deus. Ele vai conduzir você pelo caminho que é bom. Todos os projetos de Deus são bons.
E nós veremos e desfrutaremos desta maravilha que é o plano de Deus em sua plenitude quando a eternidade chegar. Quando a eternidade, nós vemos para onde tudo concorreu, para onde tudo nos conduziu. Então descansar eternamente vendo que realmente o plano de Deus era bom. Deus disse para Jeremias: Jeremias, eu tenho um projeto para você. Observe que ele não disse que ia ser fácil. Desde o início ele deixou bem claro, olha, vai ter dificuldade. Dificuldade, empecilhos vão aparecer, vão tentar te impedir de fazer a obra. Mas Jeremias, eu tenho um plano. Então só siga o plano. Tenha paz no seu coração. Ele disse, eu estou contigo. Eu sou contigo é suficiente. Foi dito a Josué, a Moisés, e assim com cada um dos que foram chamados. E é conosco também. Jeremias só precisava fazer a vontade do Senhor. Tem uma música que diz, não tenhas sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja. Pois somente um, seria muito para ti. E então Deus fala na música, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Tudo que Jeremias deveria fazer, ainda que não fosse fácil, era obedecer à palavra do Senhor. Já pensou nisso? Tudo o que você tem que fazer é confiar nele. Ele vai conduzir a tua vida. Ainda que em muitos Deus foi glorificado com o martírio, a morte dos mártires, que foram entregues de formas as mais absurdas, mas com certeza confortados, consolados, ali, cheios do Espírito, estavam sendo protegidos, para que até na morte sentissem a presença de Deus e glorificassem a Deus. Deus nunca abandonou os seus filhos. Portanto, é preciso que eles confiem no Senhor. É fundamental que eles confiem no Senhor. Jeremias não sabia ainda, mas a obra que Deus estava fazendo era grande. Um rei, um sumo sacerdote e ele como profeta. Deus é o Senhor da obra. E Jeremias só precisava confiar. Você confia no Senhor? Pode não ser do seu jeito. E aí vai ser desafiador mais ainda. Mas você confia no Senhor? Deus não vai fazer aquilo que você quer. Ele vai fazer aquilo que é bom. Que Ele decidiu fazer. E tudo que você precisa é confiar. No momento que você confia no Senhor, você tem um grande benefício. O maravilhoso benefício de lembrar que Deus é Senhor absoluto. E os planos de Deus são bons porque Ele é bom. Não há nada de mal, não há uma manchinha em Deus. Deus é 100% bom, portanto tudo que vem dEle é bom. E saber disso deve levar você ao descansar em Deus. E o grande benefício, Paulo diz em Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Saber que Deus tem um plano para a sua vida e que esse plano é bom, deve levar o seu coração a descansar. Deus, eu não sei qual é o plano que o Senhor tem para mim. E muitas vezes em minha jornada vi que não era um plano nada fácil. Mas saber que o Senhor é bom deve me levar a descansar no Senhor. A ter a certeza de que este plano envolve a presença dEle
eu sou contigo. Descanse. Ou como disse Deus a Paulo quando estava sendo perturbado pelo espinho na carne, que ninguém sabe exatamente o que era. E ele clamou 3 vezes ao Senhor. E Deus respondeu: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu plano é bom, Paulo. Eu vou impedir você de ser soberbo, porque a grandeza das revelações que eu dei a você podem fazer o seu coração soberbo, porque o homem ainda é pecador. Então, Paulo, a minha graça te basta. Eu te amo, meu filho morreu por você. Eu tenho um plano bom para a tua vida. Isso é suficiente. Descanse nisso. Confie em mim. Eu sei o que eu estou fazendo. Paulo então diz: então mais me alegrarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder do Senhor. Tudo que nós precisamos, todo o nosso trabalho é descansar. Quando Jesus estava diante dos judeus que o procuravam, ávidos pelo pão, porque ele acabara de multiplicar os pães e os peixes, Jesus, sabendo que eles não estavam preocupados com o fato de Cristo ser o Messias, nem haviam ainda entendido isso corretamente. O Senhor Jesus, que está falando para eles procurarem a vontade de Deus, para desejarem aquilo que vem do alto, eles perguntam: qual é a obra do Senhor? O que a gente tem que fazer para Deus nos abençoar? O que a gente faz? Diz o que a gente faz. Jesus dá uma resposta bem simples. A obra que Deus quer de vocês é que creiam naquele que foi enviado por Ele. Descansem nele. Na sua vida, em que Deus tem um projeto e que conduzirá quer por vales, quer por pastos verdejantes. Tudo o que você precisa é aprender a confiar, é descansar e desfrutar do benefício da paz do Senhor, que excede todo entendimento e que guarda o coração e a mente. Porque este Deus não falha em seus projetos. Jeremias teve um ministério muito difícil. Podemos dizer até que foi um dos mais difíceis. Foi duramente perseguido pelo próprio povo de Israel. Até porque, lembre-se que ele não apenas profetizou nos dias de Josias, em que ele tinha um rei a seu favor, um sumo sacerdote a seu favor, ainda que muitos do povo estivessem com muita raiva, porque eles estavam tirando seus ídolos, mas os outros reis que seguiram, que vieram após Josias, não foram bons reis. E então Jeremias sofreu amargamente, mas não desistiu de fazer o que fora ordenado. Abra tua boca e pregue a palavra. Nossos dias não são fáceis. A nossa vida não é fácil. Os inimigos se levantam de todos os lados. E tudo o que você precisa é confiar no Senhor. Então, para que você desfrute do benefício da paz, lembre-se todos os dias: Deus é bom. E o seu projeto, portanto, tem que ser bom. Porque Deus age em acordo com a sua natureza. Então você tem que, inevitavelmente, tem que fazer isso. Confiar. Confie no Senhor. Mesmo que você esteja entrando naquele vale sombrio, o vale da sombra da morte. Mesmo que você esteja entre lobos. Mesmo que você perceba que o deserto é escaldante. Confie. Porque o Deus que levou Israel pelo deserto sustentou com pão do céu e água da rocha. O Deus que levou Davi pelo vale da sombra da morte guardou a sua vida até o último dia. O Deus que conduziu o seu povo por momentos e lugares difíceis esteve presente em cada um deles, de tal modo que eles nunca foram desamparados.
E tudo que Deus pediu a este povo foi: confie em mim, porque todo o resto Ele faz. É exatamente o que Ele disse pelo profeta Isaías, 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Tudo que Deus quer é que você confie nele.